Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. É a mais recente criação do premiado ator e encenador Elmano Sancho, Cordeiros de Deus ou Soldados da Esperança, um tema que nos leva a questionar sobre o papel do sacrifício como um ato para salvar o coletivo e que nos remete, claro, para os dois grandes conflitos mundiais, penso eu, os da atualidade, a guerra na Ucrânia e também no Médio Oriente. Muito bem-vindo, Elmano, ao Germano Campos Entrevista de novo. Obrigado. É sempre um grande prazer. Estarei errado nesta minha análise assim, muito sintética que faço ao teu trabalho? Não. Embora neste trabalho não estou a abordar especificamente o conflito... Mas pode ser uma metáfora, não é? Ia dizer da Rússia com a Ucrânia, enfim, da crise da guerra europeia e o conflito com o Médio Oriente, que não é recente, mas enfim, que perdura ao longo dos anos. Dos séculos. Na verdade está lá, claro que está lá num dos quadros. Porque abordo vários temas, vários momentos da história, começando com a Segunda Guerra Mundial, e evoluo a nível dramatúrgico e a nível da encenação ao longo dos tempos até os dias de hoje, e imaginando também um futuro próximo. Que futuro próximo é este? Por isso diria que essa análise sucinta, na verdade, é certeira, porque fala também desses soldados da esperança que se sacrificaram em prol do bem comum, para que todos consigamos ver o mundo com mais esperança. Isso é algo que atravessa, lá está, os tempos, não é? E a esperança é mesmo a última a morrer. Achas que ainda, sim, olhando de longe, estamos a falar de um Cordeiro de Deus que vem dos tempos da Bíblia, atenção, portanto, há 2000 anos. São problemas insolúveis ou o homem nunca mais aprende a ter paz? Quando comecei a pensar neste espetáculo, pensei, através de algumas leituras que fiz, no significado da crucificação de Jesus Cristo, e que ela significa também o fim da violência e na necessidade de substituir a violência pelo diálogo. É isso que significa também. Isso é o que pedem sempre os políticos, não é? E na verdade, o fim do diálogo ou a impossibilidade do diálogo abre o caminho para a guerra, não é? E para a violência indiscriminada. Ainda por cima, quando há posições extremadas. Certo. E como é que nós podemos reinventar então esse diálogo? Como é que podemos reconstruir este diálogo? Como é que podemos falar com aquilo que nós consideramos que é a diferença numa sociedade cada vez mais plural e mais aberta à diferença, não é? Por isso não é um paradoxo que esta extrema-direita se manifesta ou se torne mais visível. Ia dizer que cresça mais, mas enfim, eu não sei se está a crescer mais. Tu estás a puxar para a atualidade. Exato, porque estou obviamente a pensar nisso, não é? E daqui acabo por pensar nesse conceito de sacrifício individual em prol de uma coisa maior do que eu, não é? Em prol do coletivo, um sacrifício que pode trazer frutos, não é? E obviamente quando falo sacrifício não sacrifício que tenha que passar pela minha morte, mas poderia também passar pela minha morte, como acontece com algumas figuras que eu retrato no espetáculo. E nesse caso a morte é um sacrifício? Não sei. Pois será sempre o sacrifício real de uma pessoa que morreu para uma determinada causa, não é? Mas obviamente causa... que ele pode ser evitável. Pois, não acho que ele tenha que ser obrigatório para transformar as mentalidades, não é isso que eu quero dizer. Mas como é que eu posso sacrificar o meu desejo individual ou até o meu percurso individual em função de uma causa cujo, por exemplo, as consequências eu se calhar não vou usufruir, não é? Que isso é outro tipo de sacrifício, saber que estou a fazer uma coisa para algo que eu não vou poder presenciar, para as gerações que vêm depois de mim. E eu coloco esta questão do sacrifício, enfim, é apenas uma reflexão numa sociedade que é completamente diferente, não é? Que é muito mais individualista, onde esta noção de coletivo se está a perder, essa noção de comunidade, não é? Então será que temos, da mesma forma que temos que reconstruir este diálogo, temos que reconstruir o significado do sacrifício, encontrar um novo significado do sacrifício para que todos possamos voltar a pensar
de forma coletiva. Mas o novo Cordeiro Pascal? Não sei, acho que não. Não sei. Mas o Cordeiro representa exatamente isso, não é? Substituir o filho de Abraão por um Cordeiro, não é? É exatamente esta metáfora, substituir a violência pelo diálogo, pela esperança, pela fé. E como é que nós conseguimos fazer isto hoje em dia? Uma vez que o contexto, na verdade, é outro, mas as guerras são cíclicas, não é? Algumas nunca foram resolvidas, a história repete-se, ou seja, há sempre novos desafios, às vezes com contextos semelhantes, não é? Ora bem, através deste espetáculo, creio, e corrijo-me se eu estiver errado, cumpre-se uma das premissas maiores, principais do teatro, ou seja, questionar, interrogar, levar o espectador a refletir. Tu achas que, de uma forma geral, quem vai aos teus espetáculos ou quem vai assistir a uma peça de teatro, enfim, um pouco mais profunda e com mensagem, consegue absorver aquilo que está a ver e consegue refletir sobre exatamente a história ou o tema que acabou de observar? Sim. Não sei como, porque isto é algo muito individual e eu vou tentar tornar isto mais claro. Ou seja, quando faço um espetáculo, procuro que ele seja o mais misterioso possível. Procuro desde já que não seja linear a nível narrativa e, por outro lado, procuro não dar todos os elementos para que o espectador possa fazer a sua montagem, para que o espetáculo, na verdade, seja, ainda que a base seja comum a todos os espectadores, que a leitura seja individual. Isto acontece em certa medida em qualquer espetáculo, ainda que a narrativa seja linear, porque somos todos diferentes e a recepção de um espetáculo acaba naturalmente por ser diferente, mas gosto de desafiar o espectador, porque é o espectador que eu gosto de ser também, um espectador que não consegue agarrar o espetáculo escapa-me, a obra é quase difícil de... achamos que percebemos uma coisa e passado algum tempo afinal não percebemos, e só no final conseguimos fazer a montagem e vamos para casa e pensamos no espetáculo. O espetáculo, independentemente da pessoa gostar ou não, é um espetáculo que o espetáculo que eu procuro construir é um espetáculo que inquieta, e esta inquietação é o ponto de partida da criação dos meus espetáculos. Esse é o teu ADN? Sim, eu acho que sempre fui e acho que continua a ser um ser humano inquieto desde cedo. Próprio de um artista. Sim. E de facto, neste caso em que escrevo o texto, eu sinto que muitas vezes, sinto e observo de forma objetiva, que acaba a ser sempre, e acho que é quase sempre, uma consequência do meu olhar sobre o mundo, não é? E neste caso foi pensar como é que se pode dialogar como é que se pode temos mais informação, temos mais dados, temos mais conhecemos melhor o outro, e o diálogo na verdade continua a ser difícil, não é? Obviamente que há outras variáveis que são poderosas, mas como é que conseguimos construir o diálogo e como é que conseguimos ver a nossa vida como algo maior do que a realização de desejos e de objetivos pessoais, que eu acho muito bem. Olha, mas não corremos, de uma forma geral e coletivamente falando, o risco de uma pessoa estar a ver uma peça e não a saber interpretar corretamente? Ou isso é um risco absolutamente necessário? Não, porque na verdade o que é interpretar um espetáculo de forma correta, não é? O que eu acho interessante é de facto termos que, da mesma forma como o artista caminha até um determinado sítio, o espectador fazer o seu percurso também, não é? Não estou a dizer que as outras obras não possam ser talvez mais explícitas, mas eu acho sempre muito mais interessante quando, seja um filme, um teatro, uma exposição, quando temos que fazer um esforço para compreender o que está ali. Ou seja, compreender às vezes é sentir. Eu não estou a falar a nível intelectual. Sim, só. Ou seja, isto numa linguagem muito, muito simples, não lhes dás a papinha toda feita. Sim, porque na verdade também
eu fico sempre a pensar que dar a papinha feita é ter um produto que é completamente terminado, não é? E é tão difícil terminar um espetáculo e terminar uma obra que, na verdade, ela não pode ser tão explícita ao ponto que se torne também explícita para o espectador. É impossível. Mesmo aquela mais simples, com menos camadas, ainda assim, há um texto, há uma visão do encenador, há atores, alguns mais misteriosos que outros, que nos obrigam a entrar num universo um pouco mais difícil de decifrar. E tudo que é mais misterioso na vida, na verdade, é mais interessante, não é? E esse é o teu gozo, é o teu prazer maior enquanto ator e encenador? Enquanto ator, sim. Aliás, alguns professores que eu tive, não só aqui na Escola Superior de Teatro e Cinema, mas eu lembro-me agora do Daniel Mézguich no Conservatório de Paris. Na análise do texto era sempre a primeira coisa, era procurar o que não está no texto, porque o que está no texto está. E não é mais do que aquilo. E já é aquilo, não é? Então o ator tem que fazer o contrário, tem que procurar o que não está no texto, tem que dar o que não está no texto, tem que contrariar o texto, porque assim apresenta várias camadas ao espectador. E o espectador tem a opção de ver aquilo que poderá ver, porque não é uma coisa só. Estamos a multiplicar os sentidos de uma determinada obra. Isto, por exemplo, com texto, com Shakespeare, com Chekhov, com Genet, enfim, qualquer coisa. Cada encenador tem a sua leitura específica certo. Sobre o mesmo espetáculo. Sim. Por isso é que às vezes é interessante revisitar um espetáculo. Roger de Carvalho, que faleceu há pouquíssimo tempo, fez 3 vezes Os Negros, do Jean Genet. Há vários autores, o de Márcio Mota volta ao Ionesco, ao Rinoceronte, salvo erro. E de facto isto acontece. Porque não se esgotou na primeira encenação. E de facto faz sentido e vai ao encontro daquilo que eu dizia, que é difícil que a obra seja explícita, porque é impossível atingir este conhecimento, esta plenitude através de uma encenação, através de uma leitura de um texto, através de uma interpretação. E há textos que dão, por determinadas razões, e às vezes pessoais, a vontade de revisitar uma e outra vez. Mas, não é? Elmano, isso não obriga, por vezes, o espectador a ter uma base cultural e uma base de conhecimento grande para poder interpretar à sua própria maneira? Ou seja, ele vai ver um espetáculo e, se não perceber, fica frustrado. E a frustração eu acho que é algo que pode ser muito positivo também. Mas pode correr o risco de ele não voltar. Sim, claro, mas eu acho que a nossa função não pode obviamente eu acho que temos que pensar, obviamente, no público, porque nós fazemos um espetáculo para um determinado público, não é? Eu, quando digo determinado público, não, fazemos para o público. Depois não sei qual é o público, porque o público é uma massa uniforme de pessoas completamente diferentes, não é? Mas o que é interessante eu falo, por exemplo, quando era adolescente, obviamente, por um lado eu não tinha muito conhecimento e continuo a não ter muito conhecimento, porque acho que estamos sempre aquém, porque era um jovem adolescente e mesmo assim as obras de arte conseguiam tocar-me. Ou seja, havia alguma coisa que ultrapassa o conhecimento intelectual, não é? E quando isto acontece, esta obra de arte é uma obra de arte plural também, por isso eu diria que sim e não. Por um lado é preciso, obviamente, mais conhecimento para ter mais dados, para poder também fazer uma leitura mais complexa daquilo que eu estou a ver, e mais complexa, mais rica para o próprio espectador. Por outro lado, mesmo não tendo este conhecimento, se a obra de arte conseguir falar às pessoas que não têm este tipo de conhecimento, porque nós não temos o conhecimento de todas as coisas que estão tratadas numa obra, mesmo aqui, por exemplo, há pessoas que não sabem do genocídio do Ruanda, que é um dos temas que eu trato. Depois pode despoltar nesta peça? Sim, pode despoltar o interesse de ver o que é que foi. Eles estão a falar do Ruanda, mas o que é o Ruanda? O que é que aconteceu no Ruanda na década de 90? Tem que voltar a 30 anos atrás. Porque é impossível nós termos a convicção, a presunção, aquilo que nós quisermos chamar de saber tudo. Não sabemos tudo. A guerra entre os Tutsis e os Hutis. Exato. Por isso é que eu acho que quando a obra consegue tocar as pessoas, independentemente do conhecimento que elas têm, eu acho que não é tocar do início até ao fim, que é quase impossível, mas há um certo momento que toca o espectador, alguma coisa que aquela obra de arte conseguiu. Eu gosto de filmes que não gosto do início até ao fim, mas que me tocaram numa cena.
ou por causa da luz, ou por causa do ator. Dá-me um exemplo. Eu agora não me lembro, mas há tantos. Português ou estrangeiro? Tantos. Há muitos filmes, por exemplo, do Almodóvar que não me tocaram. Não acho que sejam filmes conseguidos, mas que a interpretação de um ator, da Carmen Maura, por exemplo, o tornou inesquecível para mim. Sublime. Estou a dizer isto do Almodóvar porque ele recebeu agora há pouco tempo o prémio em Veneza. E eu não vi esse filme. Ainda não. Ou seja, às vezes há filmes que as pessoas gostam mais e nós acabamos por gostar de um filme que conseguimos perceber que é muito mais frágil, ou do início da carreira, mas que nos tocou de outra forma, não é? Do que se calhar uma obra já muito mais complexa, muito mais madura, como acontece com o Almodóvar, não é? A Lei do Desejo, enfim, as pessoas gostavam muito da Lei do Desejo e de facto, mas é um filme muito mais frágil do que Fala com ela. É um dos seus primeiros filmes. Dos seus primeiros filmes, não é? Da década de 80, final da década de 80, 88, acho eu. 87, porque 88 é Mulheres à Beira do Ataque de Nervos. Enquanto que as pessoas gostavam mais do Fala com ela porque é muito mais complexo, mas pronto, identifico mais aquele lado mais artesanal, mais rude, com mais falhas. Mas é algo muito pessoal, não é? E é por isso que eu acho que uma obra de arte não tem que ser analisada no seu todo. Pode ser analisada no seu todo, mas há coisas que... É engraçado tu teres falado no Almodóvar, porque quando a gente vai ver um filme do Almodóvar tem uma assinatura. E as tuas encenações também têm uma assinatura. São diferentes de todas as outras. Embora possamos... Mas eu às vezes penso nisso, porque as pessoas dizem-me isto. E eu acho que é o elogio que eu mais gosto de receber. Porque conseguir ter essa singularidade ou essa assinatura que faz a minha singularidade é algo que eu acho que um artista procura ao longo da sua trajetória. De facto, nós conseguimos identificar uma obra do Almodóvar porque ela é diferente de todas as outras, independentemente de gostarmos ou não. E o que eu gosto de ver, por exemplo, a nível de pintura, a nível de escultura, artistas visuais, teatro, cinema, é encontrar uma singularidade do encenador, do realizador, do próprio ator. E é por isso que eu gosto sempre de ouvir quando me dizem isto e agradeço, quer dizer, fico muito contente. Não estava nada combinado. Fico contente porque sinto que é isso que nós procuramos agora como autor, não é, de textos, também como encenador e também como ator. É tentarmos ir ao encontro daquilo que achamos que somos, que passamos a vida à procura do que somos e eu acho que, enfim, é em vão, mas ir ao encontro dessa voz, não é? Que é diferente. Tu quando começaste a tua carreira há quantos anos? 30? Ai, não me digas isso. Acho que não. Menos. Comecei em 2003. Há 21 anos, está bem, pronto. 21. És um jovem. Sou um jovem. Não, eu estava a falar dos 30 por causa do acumulado da experiência. Sim, comecei em 2003. Enquanto estudante. Sim, comecei em 2003, foi o meu primeiro trabalho profissional com a garagem. Mas nunca esperaste, ou já tentavas perceber que querias passar para a encenação também, para além de Na ser verdade, autora? nunca pensei muito nisso. Nunca pensei. Pensava muito no cinema, porque as minhas referências eram muito cinematográficas na altura, e são ainda. E em 2014, ou 13, acho que foi em 2013, o Jorge Silva Melo é que me apresentou um texto do Wendell Walsh, que é o Mr. Man. Perguntámos se eu queria encenar. E a falar-me também na necessidade de um ator ser... Assim de chapão? Sim. Se eu queria encenar, porque os Artistas Unidos, aliás, deram a conhecer vários textos do Wendell Walsh e por alguma razão que eu agora acho que começo a perceber, o Jorge Silva Melo achava que aquele texto era para mim e que eu poderia ensinar também. Falava-me desta necessidade de me tornar mais independente do desejo dos outros, que é o que acontece num ator, não é? Então, num mercado como o nosso, que não deixa de ser um mercado, por mais que haja mais produção até audiovisual e não só audiovisual, também no teatro, não deixa de ser um mercado pequeno, não é? E por mais que haja esta abertura ao exterior, enfim, ela é ainda um pouco incipiente. E falava-me dessa necessidade de não depender do desejo do outro, que é terrível num ator, depender do desejo do outro, porque o desejo do outro pode não vir, não é? E nesta necessidade de criar o meu próprio trabalho. Pronto, e li o texto na altura, lembro que o texto, quando li, não foi aquela paixão imediata
E é nesse aspecto que eu acho que é interessante uma obra de arte. Tive que o ler várias vezes para gostar imenso do texto. Porque a primeira leitura não foi uma leitura, e às vezes estas primeiras leituras enganam, não é? Não foi uma leitura de adorei este texto. Inclusive, podias descartá-lo à partida. Exato. Mas pronto, como tinha sido apresentado pelo Jorge Silva Melo, que é uma pessoa que tem, enfim, que tem. Sim, eu falo sempre no presente, que há sempre, não sei, estão sempre presentes em nós, não é? E ele foi muito importante no meu percurso como ator. Exatamente. Eu queria, já falaste no Rogério de Carvalho, no Jorge Silva Melo e no Carlos Avilés, 3 nomes de referência do teatro. Eu não estou a falar dos encenadores em si, mas que nos deixaram recentemente, uns mais, outros menos. Até que ponto é que eles foram importantes no teu percurso e de que forma é que eles se distinguiam uns dos outros? Eles foram, enfim, realmente são os 3 pilares. O primeiro com quem trabalhei foi o Rogério de Carvalho, em 2008. Na altura foi um choque. Primeiro pela carga horária. Nós trabalhávamos muitíssimas horas por dia. Muitas horas. E as pessoas que trabalharam com ele sabem que eu não estou a exagerar. Trabalhávamos mais que 12 horas por dia, 14, enfim. E era um espaço laboratório. Eu até falei nisso há pouco nas redes sociais, quando do falecimento do Rogério, que era um espaço laboratório que não existe muito hoje em dia, e que eu vejo sempre como prolongamento da escola. O que é que isto quer dizer? Que o processo era mais importante do que o resultado final. Nós nunca estreávamos completamente seguros, faltava sempre alguma coisa. O Rogério cortava texto um dia antes, por exemplo, da estreia. Estávamos sempre no fio da navalha, sempre esgotadíssimos, mental e fisicamente. E havia algo muito vivo no trabalho do Rogério. Se conseguimos escapar a esse processo de laboratório, que eu, de facto, eu acho que não encontrei mais ninguém. Talvez a nível escolar, sim, na Rezada, em Madrid, em teatro físico, havia esse trabalho de laboratório muito forte também na City Company, quando trabalhei com eles em Nova Iorque em 2014. Mas lá está, eu acho que tem muito a ver através de um treino físico, psicofísico, que é integrado no processo de trabalho. Ou seja, não estamos só a tentar levantar um espetáculo, estamos a fazer um trabalho que é esse treino psicofísico. Eu lembro de, por exemplo, ensaiar 50 vezes a mesma cena. E sei porque a assistente de encenação notava, em função de variadíssimas partituras que o Rogério viu ou num filme do Tarkovsky ou num filme do Tarkovsky, eu lembro, não sei se... Do Hitchcock. O Hitchcock, acho que ele tinha tantas referências cinematográficas do Rogério. Na cena do Psycho, em que aquela cena famosa da faca. Sim. Ele deixou a atriz à exaustão. Ela já não podia. 500 vezes. Mas eu não estou a exagerar. Até que disse: ok, está certo, vamos embora. O trabalho com o Rogério era esse. E criava um desespero, mas ao mesmo tempo, eu acho que como ator nunca trabalhei com tantas horas para um espetáculo. Fiz uma vez com o Jorge Silva Melo, mas era completamente diferente. E isso é tão bom, um espaço laboratório. É tão raro isso acontecer hoje em dia. Temos muito menos tempo de ensaio. E é verdade, se quisermos explorar um texto e um universo de um autor e um universo de um encenador, porque são coisas diferentes, é preciso tempo, é preciso trabalho. É um trabalho artesanal e é um luxo. Na altura era um desespero. Eu acabava o espetáculo e pensava, nunca mais quero voltar a trabalhar com o Rogério, e passado pouquíssimo tempo tinha o desejo de trabalhar com ele. E eu acho que isto é que é interessante. É um amor-ódio? Não é. Eu acho que nem amor nem ódio, na verdade. É este privilégio e esta noção muito clara, ainda era muito jovem, tinha 20 e poucos anos, de saber que era doloroso. Há pouco tempo li um texto, e também falei nisso na altura em que o Rogério morreu, da Valérie de Réville, que é uma grande atriz francesa. Trabalhou com o Régis, com Ostermeyer, com Vassiliev, e o processo de trabalho que ela teve com esses mestres está na linha do Rogério, e até deve ser pior do que o trabalho que fiz com o Rogério, no sentido que é um espaço laboratório que não acaba, artesanal, ou seja, que exige um trabalho físico e psíquico do ator, uma resistência, algo de alta competição quase, que não vejo muitas vezes, ou porque não há tempo, ou porque é preciso criar também uma certa metodologia, como o Vassiliev que criou, e o Régis tinha
tentava cortar o realismo, e é para um jovem ator, e mesmo que não seja para um jovem ator, é tão bom ser confrontado a este tipo de trabalho, porque expõe os limites que nós temos, expõe o trabalho que temos que fazer, a nossa vulnerabilidade, a nossa... parece que voltamos ao início. É tão engraçado, parece que na verdade a experiência que tivemos ao longo dos anos não serve para tudo. E esse era o trabalho com o Rogério. O trabalho com o Jorge Silva Melo é completamente diferente, é uma biblioteca. O Jorge Silva Melo deu-me a conhecer imensos autores, que alguns eu já conhecia, e o Jorge dá muita liberdade ao ator até um determinado ponto, e depois começa a ser mais a intervir. Apertado. A intervir. O que é bom, porque eu estava habituado a uma coisa completamente diferente. Eu já tinha trabalhado com outros encenadores em França também, mas uma coisa muito mais diretiva, como foi o Rogério Carvalho, o de Marci Mota, desculpa, disse francês, mas é o de Marci Mota e outros. E o Jorge, não. No início deixa que enfim, exploremos o espaço, e eu acho que deveria ser uma combinação das duas coisas. É curioso, porque esta liberdade permite que o ator encontre soluções que às vezes não aparecem se o encenador é muito diretivo desde o primeiro momento. E fiz um espetáculo com o Silva Melo, que era o Irudíades, que era um poema do Giovanni Testori, dificílimo, que eu tive que ler 50 vezes para perceber, e ficava frustrado porque o público não percebia a primeira. E disse, mas como é que eles não percebem? Quando eu tive que ler 50 vezes. Perguntavas tu, não é? Perguntava a mim próprio, e não sei, talvez tenha partilhado com Jorge, e aí trabalhei muito, mas trabalhei sem a imposição de um rei, de um encenador. Pelo contrário, o Jorge dava-me a liberdade toda, e eu trabalhava horas e horas e horas e horas e horas para encontrar a partitura física do espetáculo, do cada gesto, e de facto eu acho que foi o meu melhor espetáculo como ator, porque foi ainda muito mais longe do que o trabalho que fiz com o Rogério, talvez por causa disso, de o Jorge me ter dado a liberdade de explorar o que eu queria, e dar-me um espaço para poder trabalhar de vez em quando sozinho também, e de estar sempre presente, a olhar. Porque o que eu acho agora como encenador, o que é difícil é olhar um ator e saber se devo dizer alguma coisa ou se devo esperar. Quando é que eu devo dizer alguma coisa e quando é que eu devo esperar? Eu acho que aí ainda tenho algum trabalho para fazer. E o Jorge sabia fazer isso muito bem. Os silêncios, por exemplo? Não saber que, se calhar, é cedo para dar esta indicação a este ator, porque sou capaz de castrar alguma coisa que ainda está para vir. Ou que eu já estou a ver, ou que ainda está para vir. E isto é preciso ter uma certa experiência e um autocontrole de não vou dizer, vou esperar. E eu estou a fazer uma análise posterior, porque obviamente quando estava a trabalhar com o Jorge Silva Melo não fazia este tipo de análise, não é? Até porque só o fiz mais tarde, quando comecei a trabalhar como encenador. Mas eu acho que... E a ter ferramentas mais... E a ter ferramentas, e penso muitas vezes nisso. Será que tenho de dizer alguma coisa já ou não? Será que ele vai me propor alguma coisa? Como é que eu vou fazer? E isto é mais difícil. O Carlos Avilés é completamente diferente também, ou seja, dá uma enorme liberdade. E o Carlos Avilés diz uma coisa tão bonita, disse uma coisa, eu acho que ele deve dizer a todos os atores. A primeira coisa que ele me disse foi: eu quero que o Elman se sinta bem aqui. E é tão bonito de ouvir, é tão bom, porque está a pôr à disposição a casa dele também, não é? A casa dele, a casa do Tec, não é? Elman, é sobretudo disso que eu tenho muita saudade. Ele era um grande anfitrião, e eu não me canso de falar dele desde que ele partiu em 2023. A simpatia, a grande disponibilidade para ele falar. Sim. Eu lembro-me, por exemplo, quando fizemos o Lulu devia ter estreado dia 1 de novembro, salvo erro, e tivemos alguns atrasos, e estreou dia 13 de novembro. Eu acho que não me enganei, mas enfim. E eu no dia 11, obviamente, como nós já tínhamos estreado dia 1, dia 11, como deveríamos ter estreado dia 1 de novembro, dia 11 eu já tinha um espetáculo em Cabo Verde, As Damas da Noite. E tive que ir, disse: olha, isto vai atrasar o Lulu, mas eu tenho este espetáculo. Disse: não há problema. Eu fui, quando voltei no dia 12 para o ensaio geral, estava muito cansado, e esqueci-me do texto, e enfim, eu como encenador, eu acho que teria massacrado um ator assim. E eu, na inteligência do Carlos Avilés e sensibilidade, ele foi muito inteligente. Ele veio ter comigo, só me disse: eu sei que o Elman amanhã
vai fazer muito bem. Ou seja, por um lado dá-me a confiança toda. Total. E por outro lado diz-me, tu vais fazer bem amanhã, não vais falhar. Mas com uma elegância. E de facto, nunca me tinha acontecido. Estava cansado e o texto estava-me a falhar no ensaio geral. Era um elogio / aviso. Eu acho que sim, na altura não vi. Na altura só vi que era um conforto que eu precisava. Na altura, e que eu acho que o ensinador não saberia dar, talvez. Mas mais tarde pensei, não, mas isto também foi inteligente. E de facto foi graças a isto também que, não é por nada que eu fui nomeado como melhor ator nesse espetáculo, não é? Não estou a dizer que tenha sido só por causa disso, mas é também por causa disso. É o olhar disse-me, este texto, eu quero que o Elman faça escolher a personagem que me mais gostar. E escolhi uma que propriamente não deveria ser para mim, porque era muito mais velha do que eu. Tinha estas coisas tão bonitas, o Carlos, de colocar o ator no centro como o elemento mais importante, quando na verdade, obviamente, ele também tinha uma assinatura própria, não é? E eu acho que sempre que a assinatura é sempre, não estou a dizer que é o mais importante, mas é aquilo que encaminha um espetáculo. Mas ele colocava o ator deixava-nos sentir como o elemento principal e dava tempo para o erro, não dizia-lhe, tu amanhã tens de saber isto, não, deixava fluir. Eu acho que isto também tem muito a ver com a experiência que ele tem, porque um jovem ensinador, pelo contrário, quer que as coisas rapidamente se tornem sólidas, não é? Mas em 10 anos, desde que fizeste essa primeira encenação em 2013, 2014, até aos dias de hoje, continuas a encenar, nomeadamente estes Cordeiros de Deus ou Soldados da Esperança, de que forma é que sentiste que evoluíste enquanto encenador? Eu acho que evoluiu ao longo destes anos porque tive a possibilidade de continuar a trabalhar com estes encenadores. Na verdade, com Jorge Silva Melo não, que a última vez foi em 2014, mas depois estive com o Rogério em 2016 e logo a seguir comecei a trabalhar com o Carlos Avilés, que fiz 3 espetáculos com ele. O Lulu, o Hamlet e A Noite dos Assassinos. Acho que foram estes 3, sim. Exato. Ia fazer outro, que era o Henrique VIII, em janeiro de 2024. Ele, entretanto, faleceu em novembro de 2023, salvo erro, porque às vezes com as datas posso falhar. E foi engraçado, parece que houve uma passagem de testemunha de um para o outro. E eu lembro-me sempre de um professor que dizia, eu já disse isso várias vezes, que é um privilégio para um jovem ator trabalhar com um encenador que está em fim de carreira, porque estes encontros são pouco comuns, exatamente porque uma pessoa está em fim de carreira, e às vezes o fim de carreira coincide com estes grandes encenadores, o fim de vida, não é? E de facto foi o que aconteceu. Ele morreu a encenar. Exato. E morreu a Eletra, que ele tive, o Alvarez é que me falava disso, eu espero não estar a dizer algo que é demasiado íntimo, mas que ele tinha muito receio de encenar a Eletra, porque achava que devia ser uma coisa se calhar quase póstuma, não é? Quase indicativa da morte dele, e acabou por ser. Mas ao mesmo tempo parece que conseguiu fechar tudo. Teve essa sorte de conseguir fechar tudo, de ter feito quase tudo que ele quis, não é? E fez uma coisa brilhante também, que é construir uma escola que é uma referência para vários atores. O EPTC. Não nos podemos esquecer disso, que é singular. Obviamente que há várias escolas profissionais agora de teatro, mas tem um cunho, não é? Não é só a PTC, é a escola do Carlos Avilés, não é? Não é pouca coisa. É tudo. É tudo, e acho que é importante falarmos nisso e voltarmos a dizer isto, não é? Para não nos esquecermos disto. Uma companhia, não é? De referência, e uma escola de referência também para jovens atores, que obviamente não é uma escola superior, mas que é uma escola profissional e que serve exatamente isso, o profissionalizar, fazer o 10º, 11º e 12º ano. Eu lembro quando recebi o prémio Mirpúrio, que se chama Prémio Teatro Carlos Avilés. Foi quando eu conheci o Carlos Avilés, foi em 2018, depois ele convidou-me em 2019 para o Lulu. Eu, no agradecimento, falei obviamente do prémio do Carlos Avilés e deparei-me com os 62 anos de carreira do Carlos Avilés e pensei, e disse na altura, eu nunca vou ter 62 anos de carreira, porque nunca comecei com a idade que o Carlos Avilés começou, e ter 62 anos, eu acho que eram 62 na altura, eu acho que não me enganei. Mas é uma coisa que só por si é mais do que meritória, não é? É um exemplo. E encontrar estes encenadores que estão no fim de carreira, lembrando desse professor que achava que era uma bênção quase, não é? De facto é isso, há uma passagem de testemunha, é quase difícil. E sabes que eu pessoalmente acho
que não se deu o relevo nem a importância quando o Rogério de Carvalho faleceu recentemente este ano, a importância que ele teve e que ele tem no teatro em Portugal. Quem? O Rogério de Carvalho. Sim. Nas redes sociais até fiquei mas lá está, as nossas redes sociais também estão muito limitadas, não é? Porque estão muito limitadas porque a minha rede de amigos acaba por ser também muita gente da área, não é? Do meio, exatamente. E achamos que aquilo é consequência da sociedade e não é verdade, não é? Porque a nível do nosso meio vive muita coisa, mas que realmente não passa muita coisa para fora. E ele também teve um papel muito forte a nível de formação de atores, o Rogério de Carvalho. Embora não tenha tido uma escola, e não criou uma escola, trabalhou muito com o teatro universitário. Aliás, eu conheci a primeira vez no Teatro Universitário do Porto, tinha os meus 18 aninhos quando eu estava em Economia, e teve sempre, o método dele, espaço laboratório, foi sempre a formar jovens atores. Ou seja, são dois elementos fortíssimos na formação dos atores depois do TEC agora, não é? E o Rogério de Carvalho talvez até os 2016, ou seja, até esta geração, não é? Nova geração da década 2010, 2016 já estava um pouco mais cansado, mas formou esses atores todos desde o início até aí. E digo formou porque um espetáculo do Rogério era um trabalho sobre a voz, sobre o corpo, sobre a partitura física, e isto é formação. Na verdade, ele formou-me como ator, no cuidado, na precisão de como é que se faz um gesto. Não pode ser qualquer gesto, e se eu faço este gesto ele tem que ter um significado em cena, e a partitura física, encontrar, procurar, nunca está acabado, uma obra não acaba nunca. Ou seja, são duas pessoas que formaram atores durante quanto tempo, não é? Muitos anos. E é por isso que mereciam, obviamente, muito mais destaque ainda, não é? Porque estamos a falar não só de encenadores, mas estamos a falar de formadores, não é? Pedagogo. E um pedagogo não é... Eu acho que todos podemos mudar o mundo, mas um pedagogo não é um soldado da esperança que se sacrifica para um bem maior, que é a educação, que vai mudar as mentalidades, não é? Exatamente. Olha, mas ainda bem que me dás essa deixa, e atenção, nesta nossa interessante conversa, e tão breve quanto possível, enfim, porque nós não temos tempo para mais, vamos deixar que ao longo dos próximos meses em que esta peça, Os Cordeiros de Deus, ou Os Soldados da Esperança, esteja algures aí em cena em Portugal, perguntava se tu és católico ou este episódio é apenas uma metáfora para os dias de hoje. Isto tendo em conta que tens levado temas religiosos para os teus espetáculos, como a trilogia Maria Jesus, o Filho, e José o Pai. É um tema inesgotável. É um tema inesgotável. E eu acho que estou muito aquém do... Que tema é que é? A religião? A fé? Qual é o tema, não é? Seja qual for, eu estou muito aquém. A nível de conhecimento, não é? Quando falamos de conhecimento... A minha relação com Deus é complexa. Digamos que tive uma formação católica, sim. Como não diz a grande parte de nós, mas muitos de nós. E ela permitiu-me rapidamente ter contacto com duas coisas que são centrais no meu trabalho. A questão da existência e, obviamente, ligada à existência, a questão da morte. Que eu acho que eu falo sempre nisso no meu trabalho, sobre a morte e sobre a existência. E eu lembro de ser muito jovem, nem era adolescente, e já ter essa consciência muito forte. Mas isso é um bocado tétrico. Um bocado tétrico, não é? Mas eu acho que isso não veio propriamente porque eu não tive propriamente uma formação católica. Fiz as comunhões, mas sem grande, como diria, convicção. Além de não ter grande convicção, não tive, se calhar, uma preparação que eu acho que é própria. Devias ter uma formação Sim. de ator para fazer... Sim, porque até gostaria de ter tido essa formação mais aprofundada dos textos, que não tive. Eu lembro que na altura era mais uma preparação de estar preparado para receber depois, para saber como responder. E eu acho que isto não é propriamente uma formação que pode até transformar a pessoa. É por isso que eu acho que passei ao lado, e quando me dizem se eu sou católico ou não, enfim, passei se calhar pelo fiz check, mas gostaria de ter uma formação, porque os textos permitem aceder a uma noção talvez mais profunda do que é o ser humano. E ser-te-iam muito úteis.
para o teu certeza. Não, e que tive mais tarde e que percebi que é inesgotável, não é? E que lá está, é preciso ter conhecimento para poder fazer leituras aprofundadas dos textos, e que os textos são sobre tudo, sobre a humanidade, sobre tudo. Enfim, são textos incríveis. Estão lá todos. A Igreja tem visto o que tu fazes ou passa-te ao lado? Eu não sei. Eu gostaria que visse. Gostaria muito que visse. Eu convido. Eu lembro que no Erudite o Jorge convidou o José Tolentino de Mendonça, que escreveu tão bem. O futuro Papa. Escreveu tão bem do texto. Tão bem. Tão bonito. Escreveu muito bem do espetáculo, da minha interpretação. Mas ele é superiormente inteligente. Sim, e o texto não era propriamente um texto, era um texto que blasfemava, não é? A Herodíades blasfemava tudo e todos. São João Batista, Deus, tudo. E na altura fiquei, eu não soube, ele não me disse, o Jorge só me disse depois. E fiquei... Não falei nisso, não é? Com o Jorge, mas ficamos, foi ver, e depois, da forma como escreveu tão bem, passei. E há um lado meu que gostaria que realmente e convido algumas pessoas, não vou dizer quem, mas convido algumas pessoas a assistirem aos meus espetáculos, porque eu acho que faz todo o sentido que assistam aos meus espetáculos. Pessoas possuidoras de conhecimento. Até porque gostaria que houvesse uma crítica do espetáculo desse ponto de vista, porque me obrigaria a se calhar a ver que ainda há muito terreno para pesquisar, e que os meus espetáculos também não são propriamente sobre religião e sobre fé, e eu gosto de dizer isso. São também sobre religião e sobre fé, mas não são sobre religião e sobre fé, porque para ser um espetáculo sobre religião e sobre fé teria que ser um espetáculo que obrigaria outro tipo de processo de trabalho, que não é isso que eu estou a fazer, porque não me interessa falar sobre isto, mas de facto interessa-me trazer esses, como é que eu vou dizer, códigos simples, não é? Esse oratório da Sagrada Família, a família Nazaré, que é a representação da família perfeita, não é? A Maria, o José e o filho. E que nós não sabemos logo a partida que não é a família perfeita, não é? E esse ritual de receber o oratório para poder questionar sobre, que eu acho que é tão bonito, que eu não percebi. Quando eu era adolescente, eu via esse oratório em casa da minha avó e não percebia que tínhamos que lá estar, mais uma vez, receber e dizer umas pequenas palavras, mas será que fazíamos aquilo que tínhamos que fazer, que era refletir sobre os problemas da família e tentar atingir este ideal de família perfeita? Mano, se calhar ele é muito miúdo a ter tempo. Pois, talvez. Eu nunca falei muito nisso, acho eu, mas na verdade são coisas que acabo por refletir muito mais agora. Mas quem é que é o miúdo que vai falar sobre isso? Ninguém fala. Mas é inquietante, mas lá está. De alguma forma, aquele objeto fez o trabalho que tinha a fazer. Porque um dia ele voltou, já ninguém o recebia em casa. Ele voltou, porque a minha avó tinha falecido, não é? Se calhar não anularam, não me lembro. E eu olhei e pensei, mas espera lá, isto é excelente para falar sobre as imperfeições da família, porque é impossível atingir este conceito de família perfeita, não é? E de repente, a visão daquele objeto, não foi só aquele imediato, foi ele eu ter acompanhado de alguma forma o meu crescimento, não é? Tornou evidente. E então comecei a perceber que de facto está lá em tudo, como estará a certeza noutras religiões, não é? Falo de religião, falo de todas as religiões. Exatamente, é preciso descobrir. E então aí é que eu vejo, estou completamente ignorante. Está lá muita coisa subliminarmente, não é verdade? Claro, sobre a nossa existência, sobre a dificuldade de existir também. Eu gostava só de, rapidamente, que estamos mesmo no final desta nossa conversa, tu obviamente fazes muito teatro, encenador, tens feito cinema e televisão, tens sido nomeado, premiado. São campos em que te sentes tentado a passar para a realização ou não? Sim. Já fizeste alguma coisa? Não. Vou começar a fazer agora. Ou seja, já comecei, já me pediram guiões para cinema. Podes falar sobre isso? Ainda não? Ainda não. Não posso mesmo, não posso, porque ainda não foi avante. Mas já me pediram, como já me pediram para dança também, para o Fernando e a Solange, o Fernando que é agora diretor artista da companhia de Bailado,
Ai meu Deus, como é que se chama a companhia deles, meu Deus, que terrível. Vou-me lembrar. E agora estou a pensar realizar. Sim. Começar com o curta-metragem. Cinema ou televisão? Cinema. O cinema permite menor ou igual liberdade que o teatro ou não? Dança com diálogos. Desculpa, eu tinha que dizer à companhia, já me estava a sentir mal que não me lembrar. Está dito. Fecha parênteses. Pronto, desculpa, diz-me. Sim. A cinema permite a mesma criatividade e liberdade que o teatro ou não? Eu diria talvez que sim e não. Não, porque não sei qual é o peso que a produção tem na liberdade do realizador. Quando leio, aqui em Portugal, quando leio entrevistas de realizador lá fora, percebo que, por exemplo, em uma indústria americana, o realizador não tem uma liberdade que teria talvez, se calhar, um realizador a nível europeu, porque o produtor, claro, pode decidir de um final diferente, pode decidir de algumas coisas. Por isso eu diria que sim e não. Aqui talvez, como uma indústria mais europeia, dá-me a ideia que talvez, posso estar completamente errado, que o realizador tem maior liberdade para que a obra se pareça mais com aquilo que ele idealizou e construiu. Então, já que não podes falar sobre... Mas é algo que eu espero realizar em 2025, mais tardar 2026, uma curta-metragem. Escrita por mim, realizada por mim. E interpretada por... Ainda não sei também. Gostavas de mas aí gostava de entrar, sim. De dirigir, mas porque eu adoro... Enquanto protagonista ou deixavas isso aos teus colegas? Isso não sei. Ainda vais pensar? Eu no teatro tenho deixado sempre de fora, tenho ficado sempre com os papéis mais residuais, mais pequenos, porque é difícil ser encenador, escrever e ainda ser protagonista do meu espetáculo. É difícil. E eu tenho percebido isso ao longo dos últimos espetáculos e nunca sou protagonista dos meus espetáculos. Aqui nos Cordeiros Deus acaba por ser uma figura central, mas consegui colocá-lo de uma maneira em que não abdica de uma trabalho de dramaturgia. O Elmano ator não suportaria o Elmano encenador. Não sei. Talvez. Mas eu tenho saudades às vezes de ser ator. Tenho mesmo saudades. Porque posso ensinar e posso escrever, mas no fundo eu acho que eu sou essencialmente um ator. Eu gosto de interpretar. Eu gosto de trabalhar com outros encenadores, com outros realizadores, mergulhar num universo que não é o meu. Gosto de estar ao serviço do... Sentir-se inquieto. Sim, estar ao serviço de um ponto de vista que é diferente do meu. Eu não tenho que concordar ou discordar. Gosto de estar a servir para uma obra que não é a minha também. E é nesse sentido que eu sinto às vezes falta de trabalhar da mesma maneira como trabalhava com Silva Melo, que era uma coisa inesgotável, não era um espetáculo, depois era outro, depois era uma leitura, depois era... E é tão interessante porque de repente estamos com um autor contemporâneo, depois é um clássico, depois é uma leitura, depois são os livros que ele dava a conhecer, enfim. Às vezes tenho saudades de ir ao encontro destas figuras tão grandes como foram o Silva Melo, não é? São inesgotáveis, têm tanta sabedoria que sentimos que não temos tempos mortos. A Fernanda Montenegro falava há pouco tempo, acho que não é uma coisa recente, mas que quer uma vida sem tempos mortos, e eu pensava, o que é que isto é uma vida sem tempos mortos? É uma vida sem sempre trabalhar? Talvez não seja. Eu acho que é uma vida sempre estimulante, que nos obriga a pensar e a refletir, e isto tentando ir ao início da nossa conversa. É por isso que eu procuro sempre nos meus espetáculos que eles procurem esta inquietação no espectador. Como diria José Mário Branco, não é? Sim, porque inquietação. Porque ao menos sentimos vivos, sentimos que podemos ter a ilusão que estamos a ajudar a que o mundo avance. A desbravar. Como bola colorida nas mãos de uma criança. Sim. E não estou a falar só de um artista. Eu acho que todos nós precisamos disto, não é? Como sociedade. Sentir que evoluímos. Não sabemos para onde, mas estamos a evoluir, não é? Porque estamos estagnados, ou pior do que estagnado, a ver um retrocesso, e nós sabemos que existe sempre, não é? E é por isso que temos que lutar para continuar a avançar. Lidar com isso como artista, como sou terrível como artista, é insuportável. Agora sei que para onde vou, só sei que não vou por aí, não é? E às vezes nem sei muito bem. Olha, foi um gosto, um prazer mais uma vez. Obrigado. Recordo que os Cordeiros de Deus ou Soldados da Esperança vai estar durante os próximos meses em digressão em várias partes do país. Descubram esta peça de que a criação do Elmano Sancho foi o meu... Achas que posso dizer rapidamente? Podes. Sim. Olha, de 4 de outubro estamos em Ponte Lima, 11 de outubro Viseu, no Teatro Viriato,
no dia 18 de outubro no Teatro Virgínia Torres Novas, 25 de outubro na Casa das Artes de Famalicão, 31 de outubro no TAGV em Coimbra, dia 2 de novembro no Aveirense, Aveiro, dia 9 de novembro no CAI de Porto Alegre. Pronto. Para já. Para já. Assim as pessoas, se quiserem ir ao nosso encontro, estaremos lá. Muito obrigado. Obrigado, E até à próxima. Foi um gosto. Obrigado.